Bom dia, graça e paz. Hoje, sexta-feira, estamos lembrando que enquanto no mundo atual a gente se tenta se desfazer das nossas responsabilidades, a gente sempre tenta colocar as culpas daquilo que acontece nos outros. Um homem santo, justo, que nunca fez nada de mal contra ninguém, que sempre só falou a verdade, ele assumiu uma culpa que não era dele, e assumiu uma responsabilidade que não era dele, para que outras pessoas pudessem ser livres da culpa e aliviados do fardo. Ele assumiu a nossa cruz. Há quase 2000 anos, há 2 milênios atrás, Jesus de Nazaré estava sendo, num horário como esse, estava sendo julgado e condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Quero te convidar a pensar nisso, né? Não é a questão não é como algumas religiões costumam fazer, abstinência de carne e de carne vermelha, mas comem peixe. Não é isso que a gente é chamado a fazer numa data como essa. A gente é chamado a nos abster, sim, da nossa carne, nos abster da carnalidade, nos abster da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida e tentar entender o sacrifício que Jesus de Nazaré se submeteu por amor de nós e para que nós pudéssemos ser salvos. Eu te convido a abrir Mateus capítulo 27 e nós vamos fazer alguns recortes. Nós não vamos ler tudo, eu só quero fazer alguns recortes. Versículo 1 e 2, versículo 11 e 12, versículos 26 a 20. Nós vamos estar fazendo dia 20 e 26 para esse momento. E a gente vai comentar também outros versículos. Bom dia, graça e paz a todos e a todas que estão conosco. Ao romper do dia, Mateus 27. Ao romper do dia, os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e esse interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu os dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus Cristo? Porque sabiam que por inveja o tinha entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolva com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto,
mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Na noite anterior em que Jesus lavou os pés dos discípulos, em que Jesus ministrou a ceia do Senhor, que nós celebramos até hoje, Jesus foi orar com os discípulos e pediu aos discípulos que o apoiassem nesse momento, e em vez disso, os discípulos dormiram, e no meio da noite, um dos 12, um dos discípulos, um dos amigos de Jesus íntimos, que caminhou com eles por 3 anos, veio trazendo os algozes para prender Jesus e trair Jesus com um beijo. Jesus é levado, empurrado, batem nele, cospem nele, levam ele diante da liderança religiosa. A liderança religiosa acusa ele de blasfêmia, batem nele, humilham ele. Daí passa a noite toda Jesus sendo humilhado, Jesus sendo surrado, Jesus sendo acusado injustamente. Por fim, pela manhã, levam ao governador para que o governador execute pena de morte na cruz para Jesus, mas o próprio governador percebe que Jesus não tem culpa de nada. Mesmo assim, com medo da multidão, o governador entrega Jesus para ser morto de maneira injusta, né? Ele com medo que, se ele soltasse o justo, a multidão ia se revoltar. Então, com medo da multidão, ele faz o que é errado por medo. Muitas vezes também a gente acha tão feio Pôncio Pilatos ter feito isso, né? Mas quantas vezes a gente faz o que é errado por medo? A gente deixa de falar a verdade por medo. A gente deixa de confrontar por medo. Por medo que as pessoas não vão gostar, por medo que as pessoas vão se chatear conosco, a gente deixa de fazer o que é certo por medo, como Pôncio Pilatos fez. E a multidão clamava, chamava Jesus para ser crucificado, a mesma multidão que uma semana atrás clamava dizendo: Hosana, o filho de Davi, com palmas e com galhos e fazendo um tapete com roupas. Agora clamava dizendo: seja crucificado, crucifica-o, crucifica-o, influenciado pelos outros. Quantas vezes a gente faz o errado porque dá ouvido às pessoas erradas. A gente dá ouvido às pessoas que nos usam como massa de manobra para que a gente faça o que é errado. E a gente dá ouvido e repete o discurso errado e se deixa ser influenciado. Tudo isso aconteceu naquela noite e naquela manhã. Jesus continua muitas vezes sendo crucificado por nós quando nós deixamos de fazer o que é certo, damos ouvido ao errado, deixamos de falar a verdade, por medo, por conveniência, nos deixamos ser manipulados fora das nossas convicções. Que povo que não sabia o que queria. Há uma semana atrás estava clamando Jesus como rei, e uma semana depois estava gritando: crucificam. A gente acha isso absurdo, mas muitas vezes a gente faz isso também. Quando a gente deixa de servir a Deus, deixa de cultuar a Deus por interesses próprios,
ou por manipulação, a gente se deixa manipular, se deixa ouvir, a gente não tem convicção da nossa fé. A gente não tem convicção da nossa fé. Porque se a gente tivesse convicção da nossa fé, jamais a gente deixaria de cultuar a Deus por qualquer outro motivo, por qualquer outra influência. Nós somos chamados hoje a olhar para nós, e Jesus, carregando a cruz, ele vai dizer assim: mulher, não chorem por mim, mas chorem por vocês. Nós somos chamados a ouvir essa frase de Jesus e dizer para que nós choremos por nós mesmos, choremos pela nossa falta de convicção, choremos por nossa falta de tenacidade, que deixamos muitas vezes sermos influenciados por outros, deixamos muitas vezes, lavamos as mãos por medo dos outros, somos influenciados pelas vozes dos outros, não temos uma convicção verdadeira, que nós possamos chorar por nós nesse dia de hoje, lembrar do sacrifício horrível que Jesus se submeteu para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E que possamos estar conscientes disso. Hoje à noite, né, poderia ser às 3 da tarde, que é o horário em que Jesus foi crucificado, poderia. Mas a gente vai fazer à noite como um sinal de... lembrando que os discípulos se reuniram à noite depois que tudo havia acontecido. Nós vamos fazer que nem os discípulos, vamos nos reunir à noite e lembrar de tudo que aconteceu. E eu te convido para ti, que mesmo que não seja de Constantina, mas queira vir hoje às 19h30, estar aqui em Constantina, para a gente relembrar o que Jesus fez por nós, né? Que a gente possa ter consciência de tudo que Jesus sofreu. E possamos, diante disso, tomar uma postura verdadeira de discípulos e discípulas convictos da nossa fé, e não mais ser influenciados, e não mais lavar as mãos por medo, não mais sermos conduzidos pela carnalidade, mas possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo e levar uma vida convicta com Deus. Jesus sofreu por nós, que o sofrimento dele não seja em vão. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço por tudo que Jesus sofreu por nós, não apenas aquela quinta-feira à noite e madrugada e sexta-feira de manhã e de tarde, em que ele sofreu horrivelmente, se sacrificou horrivelmente por nós, mas durante os 33 anos que ele aqui esteve conosco, Senhor, se sacrificando, né? Ele que é filho do Deus vivo, ele que é Rei dos Reis, se submetendo à situação de viver como um ser humano. Pai amado, que nós possamos reconhecer isso, que não tenha sido em vão esse sacrifício, que possamos ter convicção da nossa fé, convicção do nosso chamado. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes lavarmos as mãos, como fez Pilatos, por medo. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes crucificar Jesus de novo, porque ou damos ouvidos à influência dos outros. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes não reconhecer Jesus como nosso Salvador, como fizeram os sacerdotes, e humilhar Jesus de novo com o nosso descaso. Pedimos perdão, Senhor, por quando Jesus nos chama a vigiar e orar, nós preferir dormir. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, quando Jesus nos chama a lavarmos os pés uns dos outros, nós preferirmos cuidar da nossa vida e não servir. Pedimos perdão, Senhor,
que enquanto Jesus nos chama a celebrar a Páscoa, nós preferirmos outras coisas, preferimos outras atividades. Meu Senhor e meu Deus, tem misericórdia de nós, desperta-nos, Senhor, desperta-nos da nossa mornidão e que nós possamos, de fato e verdade, celebrarmos não apenas uma festa da Páscoa, mas celebrarmos a tua Páscoa todos os dias, vivendo conforme tu nos chamou a viver, Senhor. Eu peço que teu Espírito Santo ajude essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Espírito Santo, em nome de Jesus, ajude-nos a entender esse mistério, a entendermos, Senhor, esse caminho que tu tem nos dado. Que não tenha sido em vão todo o teu sofrimento, Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a entender e a viver uma verdadeira Páscoa todos os dias. Começando, Senhor, nesse domingo, nesse sábado, né? E nesse domingo. Pai eterno, que hoje, nessa sexta-feira, aqueles que puderem vir celebrar a sexta-feira às 19h30, possam ter uma experiência real contigo que leve a viver uma verdadeira Páscoa. Eu peço, Senhor meu Deus, que a tua mão de bênção seja com cada um, com cada uma, e que tua bênção esteja sobre cada casa, sobre cada família, trazendo paz, trazendo consciência, trazendo, Senhor, a provisão, a bênção que cura, que liberta, que transforma, e que teu Espírito Santo nos convença do pecado, do juízo, da justiça, e nos conduza a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa ter uma sexta-feira reflexiva e que possamos celebrar uma verdadeira Páscoa. Páscoa significa mudança, transformação, salto. Que possamos viver esse salto nas nossas vidas. Não apenas no domingo, no sábado, né? Em São José vai ser culto de sábado. Não apenas no domingo, mas todos os dias vivendo uma transformação pelo Evangelho. Uma boa sexta-feira para ti, em nome de Jesus.